Queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Apocalipse. Nós estamos estudando este livro e hoje estaremos pensando sobre a cena que continua do capítulo 4, passa pelo capítulo 5, 6 e termina no capítulo 7, a cena de Jesus, o Cordeiro, o Senhor soberano, o Deus de toda a eternidade, também com o Deus Todo-Poderoso sentado no seu trono. Capítulo 4 começa assim, começa dizendo da realidade que João viu nos 3 primeiros capítulos, uma realidade de uma igreja sofrida, de uma igreja perseguida, de problemas e dificuldades que eles estavam vivendo de maneira tamanha. Nenhuma perseguição, nenhum sofrimento que eu e você passou se iguala à história da igreja nesse período de 1 a 3. Mas este homem, João, com seus 90 e tantos anos, estava já cansado. E ele viveu a vida dele toda passando por grandes lutas e dificuldades. Ele nasce no ano 10 depois de Cristo e morre no ano 103 depois de Cristo. É bem provável que esse homem passou e conviveu e sofreu na mão de mais ou menos 7 imperadores. Todos eles extremamente maldosos. Não houve no período de João um imperador sequer romano que fosse bonzinho. Ele passou por Calígula, passou por Nero, passou, para fechar a história, por Vespasiano. Para esse homem não conseguia entender por que os cristãos teriam que sofrer tanto como sofriam. Para ele nunca talvez experimentou um tempo de bonança que não estivesse logo em seguida passando por uma luta. Sabe aquele assunto que fala assim, está muito bom, o que vai acontecer de ruim amanhã? Está difícil hoje, ou está bom hoje, mas eu acho que amanhã pode piorar. Essa era a constante da vida da igreja naquele tempo. E é nesse ambiente de sofrimento, de dor, de uma perspectiva ruim, de uma falta de esperança, que João é convidado no capítulo 4 a subir e ter essa visão esplendorosa do céu. É mais ou menos a ideia de que ele está numa chuva torrencial e de repente ele pega o avião e o avião vai subindo e na medida que vai subindo passa pelas nuvens densas e entra num estado lá em cima que as nuvens são apenas aquilo que está embaixo e ele começa a ver o brilho do sol e ele começa a perceber que esse sol sempre esteve lá. Essa visão. João é convidado pelo próprio Senhor Jesus a dizer a que ele veja a realidade verdadeira, aquilo que é o mais profundo de verdade, que é a realidade que Deus está sentado no seu trono e que ele reina com poder. E que a igreja de Cristo, representada pelos 12 patriarcas e os 12 apóstolos, somando 24, da ideia dos 24 anciãos, essa igreja está ali, o adorando nesse trono e nessa cena. E esses 4 seres viventes que representam toda a criação de Deus, que é o mais sábio, o mais poderoso, o mais digno de grandeza, a águia, como essa ideia de soberania, todos os seres criados por Deus estão em adoração a esse Deus. Nada foge da adoração a esse Deus no seu trono. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E aí um cântico que mostra que ele é santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Não existe nenhum lugar no tempo que ele não governava, não há nenhum tempo que ele não era rei e Senhor sobre toda a história. Não há. E é isso que João vê. Ele se alimenta do céu, porque o céu é a realidade. Aí ele
é convidado a não continuar vendo esse Deus reinando, soberano, sentado no trono. E ele é convidado agora a ver uma outra cena que se desenvolve nesse ambiente. No mesmo local onde ele viu esse que estava sentado no trono, ele vê que este que está sentado no trono, capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. João é convidado, então, a essa segunda parte dessa grande cena do céu, do ambiente onde Deus reina poderosamente. Ele é convidado a olhar, e quando ele olha para o trono, ele vê aquele que tem todo o poder, o Criador do universo, aquele que os 24 anciãos e os seres viventes estão adorando, dizendo: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse que detém todo o poder na criação estava com um rolo na mão direita, na mão que se segura o cetro. Toda vez que a Bíblia refere àquele que está segurando algo na mão direita, quer dizer que é a mão de poder, que é a mão de autoridade. Esse livro está na mão dele. Um livro que tem, todos conhecem, não é como o nosso livro aqui, né, com essas folhas. É uma ideia de um pergaminho que é enrolado. E este livro está na mão dele, e esse livro está escrito dos dois lados, tanto do lado interno quanto do lado externo. A ideia aqui é que este livro contém a história da humanidade. E Deus tem a história da humanidade na sua mão de poder. Deus não foi pego de surpresa em nenhuma situação histórica. Deus não foi alguém que estava de férias e quando voltou já não tinha mais espaço para ele no escritório porque houve uma remodelação e ele perdeu o emprego. Deus não é alguém que simplesmente o diabo chegou e num instante de brecha, de uma falta, de um lapso de Deus, ele veio, matou Jesus e tomou conta da história. Deus é um Deus que tem na sua mão o controle da história, mesmo que nós possamos olhar para ela e dizer: essa história é ruim. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. O livro é escrito de todos os dois lados. É uma ideia que ele está completo. Que ali está a totalidade da história da humanidade. Nada fugiu daquele livro. Alguns vão acreditar que a nossa história é cíclica. Principalmente os hindus acreditam que, na verdade, a vida é uma sucessão de situações que se repetem. Ela não tem um propósito específico, elas vão se repetindo. E é por isso que eles acreditam na reencarnação, que é uma repetição de vidas. E a gente vai tentando melhorar até um dia, está um bom tempo, mas isso sempre vai ter gente boa, gente ruim, gente com problema, e a vida vai ser assim. Alguns acreditam que a história é algo que não tem propósito nenhum, que é simplesmente um conjunto de coisas aleatórias que se juntaram para fim nenhum.
E é por isso que os materialistas ateus, eles começam a dizer que nós viemos de um nada e vamos para um nada. A vida não faz sentido. E quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nos dá a ideia, parece que o autor está dizendo vaidade de vaidade, tudo é vaidade. As coisas não fazem sentido. Quando nós olhamos para a história narrada da Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que a história, ela é cronológica, tem começo, meio e fim. E ela é teleológica, ela tem um propósito, um final, uma finalidade, algo que foi construído por alguém com muita inteligência e muita capacidade, que organizou o mundo e nele colocou todas as coisas necessárias para que este mundo fosse ordenado, harmonioso e abençoado. Usei a palavra abençoado aqui, mas para você entender, crente entende essas palavras evangeliquez. Abençoado é coisa boa. Mas Deus não foi pego de surpresa quando o diabo, na sua prefiguração de serpente, engana a Eva, engana Adão e os faz pecar. Deus não foi pego de surpresa. Deus não teve que reunir os anjos no céu e falar, gente, plano B. Agora, quando nós olhamos para a história, apenas numa parte dela, nós chegamos à conclusão que Deus errou em alguma coisa. Mas eu queria dizer para você que a história, quando a gente lê um capítulo dela, a gente corre o risco de chegar a uma conclusão errada do livro. Qual que é aquela nossa velha frase de quem gosta de ler, não julga o livro pela capa? Eu sei que você, estudante, já fez aquela coisa, leu o começo e o fim, tirou uma conclusão do livro e escreveu lá que você leu o livro todo. Isso é um pecado, mas tudo bem, Deus sabe, Deus perdoa. Né? Para dizer que você leu o livro todo, você dá uma lida no começo, dá uma lida no fim, coloca lá na bibliografia que você leu o livro todo. Se você fizer isso no contexto da história, você vai chegar à conclusão errada. E mais, digo mais, se você julgar a história da humanidade pela sua história, você vai chegar à conclusão errada. Talvez você vai chegar à conclusão que Deus é muito sarcástico, porque gosta de curtir na sua cara. Deus não é um Deus sarcástico. Talvez por causa de um enunciado, de um emaranhado, de uma sucessão de situações ruins que aconteceram com você, você chega à conclusão que a história da humanidade também é assim. Sabe aquele dia de segunda-feira chovendo, que você pega o ônibus e chega atrasado, molhado no trabalho, o seu gerente está possuído. E ele te inferniza o dia todo. Se você faz uma análise da história da humanidade, daquele dia, Deus não ama você. Sabe que a gente aprende quando a gente é chamado, a porta aberta no céu? É que Deus faz uma desintoxicação dessa realidade agressiva, perniciosa, violenta e desumana que o pecado trouxe à nossa humanidade. E aí a gente é transportado para um ambiente desintoxicado de todo egoísmo, desintoxicado de todo pecado, desintoxicado de toda falha, desintoxicado de todas as ações humanas perversas. E a gente chega a um local onde não há nenhuma dúvida. Há alguém que segura essa história na mão e é que ela tem um fim. E quando o João vê isso, há um vislumbre, um pouco de alegria, e ele já recebe uma conversa de um anjo dizendo, gente, ou anjos, temos um problema.
O livro está na mão daquele que está sentado no trono, só que não tem ninguém para abrir esse livro. Não há ninguém capaz de fazer isso. Há algumas especificações para essa pessoa, esse ser, esse senhor abrir esse livro. Não é simplesmente alguém, não é nenhum soberano da terra. Nós já procuramos em todo lugar, não há. Precisa de ter características, de ter credenciais para abrir esse livro. E aí João chora. E a palavra no grego aqui é o choro do desespero. É o choro de alguém que entendeu agora a história. Ah, agora eu entendi. A história é uma história ingrata. Porque o bem não vai vencer o mal. A história é uma história injusta. Toda injustiça que eu vi na terra, ela vai ficar assim. Porque não vai ter alguém que possa abrir esses selos para reverter esse quadro. Não tem. A história dada na sua mão vai ficar do jeito que está. Você vai continuar sofrendo, você vai continuar vivendo assim. A igreja vai ter os mesmos sofrimentos, João. Você vai chegar lá, vai voltar lá e vai dizer assim, gente, eu vi coisas maravilhosas, mas a história não vai ser mudada porque não tem ninguém para abrir o livro e reescrevê-lo. Ou não vai ter ninguém dentro desse livro que tenha poder de alterá-lo. A história da humanidade está fadada à desgraça. Qualquer um choraria desesperado, como João. Mas ele ouve um dos 24 anciãos dizendo, João, não chora. Porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João, a história não está fadada ao fracasso. João, a história não termina como você imagina. João, há alguém encontrado que tenha as credenciais para isso. E este é, em primeiro lugar, o rei, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. É o Cristo. Por causa dele, a história vai ser alterada. Por causa dele, a história vai ser transformada. Por causa dele, a história vai deixar de ser a história triste. E agora nasce uma esperança. Você já parou para pensar que no Ocidente nós dividimos cronologicamente a história em antes de Cristo e depois de Cristo? Você já parou para pensar que a cronologia é essa? Eventos que aconteceram antes do nascimento de Cristo são antes de. E eventos que aconteceram depois de Cristo são depois de. Agora, interessante que a terminologia não é antes de Jesus. Não é AJ e DJ. Porque Jesus é um nome humano. A humanidade já está dizendo, sem querer e sem entender, que ela está dividida antes do Messias e depois do Messias. Cristo é Messias. Christos, Messias, ou Mashiach, que é o hebraico. Christos, o grego. Isso está querendo dizer que antes da vinda do ungido de Deus, o mundo estava aqui. Mas houve um evento na história marcado, o Messias veio. Há toda uma esperança a partir de agora. O Messias chegou. A vida deve ser marcada a partir de agora, antes dessa vinda do Messias e depois da vinda do Messias. Aliás, nós cristãos já temos essa ideia de antes de Cristo e depois de Cristo bem forte. Antes de Cristo, era choro como João, de desespero. Mas nós fomos alcançados na nossa história cronológica e nós temos um AC e um DC. Nós temos um antes de Cristo e um depois de Cristo.
Quais são as credenciais desse Cristo que veio para ser o Senhor da história? Que tem a autoridade e poder de tomar da mão daquele que é Senhor da história, Deus assentado no seu trono, e pode agora tomar esse livro, abrir os seus selos. É o leão da tribo de Judá. São duas profecias do Velho Testamento. Lembre-se que essa história do Apocalipse, as visões de Apocalipse, as revelações do Apocalipse, eram feitas a um homem judeu. E era necessário que ele entendesse essas visões para ele poder transmitir ao seu povo e transmitir também às suas igrejas. E para um judeu como João, duas grandes ilustrações, duas grandes profecias estavam sendo colocadas aqui, que ele entenderia claramente. O leão da tribo de Judá, nasce essa profecia lá em Gênesis 49, de 9 a 10, porque é uma profecia dada de Jacó a um dos seus filhos, Judá. E diz assim: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? E aí Jacó profetiza sobre o seu filho, assim como ele fez em todos os outros filhos no seu leito de morte. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Jacó estava dizendo: Judá, da sua tribo vai nascer aquele que vai segurar o cetro de poder, que pertence a ele, e ele, todas as nações o obedecerão. Esse é o leão da tribo de Judá, Jesus, que nasce da tribo de Judá e é o seu maior representante. Judá é anunciado como o centro de comando das nações. E é por isso que o povo não se chama mais israelita ou israelense, o povo se chama judeu. Você parou para pensar que as tribos que começaram se chamavam Israel, todas elas? A mudança foi exatamente porque na divisão dos reinos, Israel fica com 10 tribos e Judá fica com 2 tribos e meia. Mas Israel tornou uma sucessão de reis que não temiam ao Senhor, que faziam tudo contra Deus queria. E aí a nação dessas tribos foram totalmente dizimadas ou destruído o seu poder. E não existia mais o conceito de um tempo de Israel como nação. Só ficou Judá. Por isso que chama-se povo judeu. E aí, com 1900 e alguma coisa, eles voltam para a sua nação, constitui-se um povo com nacionalidade, com geografia e com política, e se torna a nação de Israel, que a gente conhece em 1945. É por aí, 45? 45, 46. Há pouco tempo atrás. Mas o Senhor Jesus já foi profetizado, porque ele regeria as nações com cetro de ferro, com execução de juízo. Esse é o nosso Jesus. E somente Jesus tinha essa credencial. Segunda credencial, ele é a raiz de Davi. Primeiro, então, ele é o leão que rege com poder, é o rei da floresta. Né? O leão é o rei lá da floresta. Quando ele começa a festa, quando ele faz alguma coisa, começa a festa. Não sei se você conhece a musiquinha de criança. Mas é o leão. A ideia de que alguém que tenha todo o poder e autoridade. Ele chega, a coisa começa a ser regida por ele. Esse é o rei. Mas há uma outra característica, que ele é a raiz de Davi. E essa é uma outra profecia cumprida em Cristo,
que está em Isaías 11, de 1 a 10. E esse texto eu gostaria que você prestasse bem atenção. Se você tem uma dificuldade em ler aqui, pega a sua Bíblia, porque ele é riquíssimo. E ele traz algumas verdades maravilhosas que a gente começa a perceber o reinado de Jesus Cristo. Além de ser um rei, mas ele também tem uma característica muito importante descrita nesses versículos de Isaías 11, de 1 a 10. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Esse renovo, então, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, e com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa no seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se sentará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e em seu lugar de descanso será glorioso. A segunda figura que aparece nessa cena do trono é a figura desse pedaço de madeira queimado. Mas que lá dentro desse tronco tem um pequeno ramo verde. Porque é nesse ramo que vai estar a esperança toda do povo. Há uma música linda do pessoal do Diante do Trono que fala que mesmo que você for com uma árvore plantada, né, cortado, e seus ramos estiverem pegando fogo, alguma coisa assim, mas debaixo dessas cinzas vai ter um renovo. E essa é a promessa de que esse Jesus era não só um rei que regeria com cetro de poder, mas ele também era um renovo, algo que viria de um lugar onde a gente não imagina, porque ele é o que dá esperança a todos nós. A cena é exatamente essa. E o próprio João, então, se lembra exatamente daquelas profecias que talvez seu papai dizia para ele: olha, meu filho, quando o Messias vier, ele vai ser o leão da tribo de Judá, rugindo com autoridade, mas ele também vai ser essa raiz que a gente percebe que o tronco está todo apodrecido, queimado, destruído, mas há um renovo, há uma esperança, e ele vai julgar os povos e vai trazer uma justiça, e não só vai trazer uma justiça, mas ele vai fazer uma transformação. E ele vai pegar inimigos e vai transformar em amigos. Ele vai fazer uma transformação na essência das pessoas. Ele vai mudar a essência das pessoas. A cara vai ser a mesma. Quem tem cara de leão vai ser leão. Quem tem cara de bode vai ser bode. Na verdade, aqui a ideia é essa, que não vai mudar
nada na criação de Deus, mas aí vai haver uma harmonia, onde as coisas vão ter uma convivência, a criação vai ter uma convivência, as pessoas terão uma convivência pacífica e harmoniosa, mesmo com seres diferentes. É isso que a raiz vai fazer. Você imagina o seu vizinho não brigar mais com você por causa daquelas coisas? É só a raiz de Davi que vai fazer isso. Então, toda essa figuração, o ancião diz para João, João, não precisa chorar porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, chegou. E aí ele falou, eu quero dar uma olhada, eu quero ver esse Todo-Poderoso, ver como é que ele é. E quando ele olha para trás, o que ele vê? A palavra de Deus diz que ele vê um cordeiro, versículo 6, que parecia estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João tem um desejo de ver, então, como é que é a figura do leão. E eu imagino que ele fica pensando, agora eu vou ver o leão, eu vou ver aquele que como se fosse uma raiz de que está saindo, algo que esteja viçoso, bonito. E de repente ele olha e vê um cordeiro. E eu imagino que esse cordeiro tem uma imagem, uma sensação de que ele está com um quadro parecendo que morto. Alguns autores vão dizer que ele devia ter sinais de um corte no pescoço, porque era assim que os cordeiros, os animais, eram imolados para o sacrifício no Velho Testamento. Talvez tinha sangue aqui. E quando ele vê, é exatamente essa figura de um cordeirinho, mas ao mesmo tempo, esse cordeirinho, com um jeito de inocente, com um jeito de frágil, ele tem 7 chifres e 7 olhos. Esse negócio do céu é uma doideira. Qualquer um pira o cabeção, porque é muita coisa louca. Você começa a imaginar que você vai ver alguma coisa que você entendeu, aí você olha e não entende mais nada. É mais ou menos isso. E aí ele tenta reconstruir de novo. Meu Deus, ele está com cara de morto, mas ele está em pé. E ele tem chifres e olhos, 7 olhos e 7 chifres. 7 sempre é número de perfeição no Apocalipse. Porque chifre, em toda a história da Bíblia, tem a ver com poder. E olhos, você vê, né? Tem a ver com poder. Como é que a nossa cultura é tão errada, né? E olhos tem a ver com conhecimento. Então, este animalzinho indefeso, que João talvez poderia se associar a Jesus, o Jesus morto lá naquela cruz, o Jesus ensanguentado, o Jesus que a gente fica assim com dozinha dele, que a gente olha na Páscoa e diz, eu nem quero ver, porque ele sofreu tanto, tadinho de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem tempo para ter essa reação, porque ele vê esse mesmo com essa cara, mas vê também um aspecto dele de morto, mas também vê poder e conhecimento. Porque ele tem os 7 espíritos, e esses 7 espíritos vão por toda a terra. A ideia aqui é que o Espírito de Deus, que visita todo lugar, que conhece todas as coisas, Deus Pai entronizado, o Filho imorto e ressuscitado, soberano, e o Espírito que age em todo lugar. Essa é a cena. Este cordeiro, que foi morto, que foi imolado, mas que tem esse aspecto, agora ele está de pé. Ao redor estão os 4 seres viventes, toda a criação, e ao seu redor também os 24 anciãos, que representam toda a igreja no Velho e no Novo Testamento, diante dele. E aqui, versículo 7. Ele vai se aproximando do trono.
e recebe o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Deus está dividindo a sua glória, o seu poder e o governo da humanidade com o seu Cordeiro. Está dizendo, a autoridade minha eu delego a você. Você, meu filho, em quem eu tenho muita alegria. Lembra dessa cena? Quando Jesus foi batizado? O que Deus disse para ele? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu vou delegar as coisas a ele. Está aqui. O trono, o poder é dado a você, meu filho. E todos os que estão ali percebem isso. De que toda adoração dada ao Cordeiro também é uma adoração dada ao seu Deus. Por quê? Porque a cena é essa. Por que não se vê um Deus totalmente soberano, jaspe e sardônio, que são as pedras que a gente são usadas ali em Apocalipse 4 para descrever sobre Deus? Por que ele não fica com a sua mão e fica com o livro na mão se ele tem todo o poder? Por que ele passa o seu filho? Porque ele chama de digno, é apenas o filho. Eu acho interessante que aqui a gente tem uma cena muito difícil de se entender. Mas Deus está dizendo para nós algo muito interessante. Porque Jesus Cristo é digno de abrir os selos. Porque Jesus é o Deus que veio aqui na terra. Porque Jesus é o Deus que morreu no meu lugar e no seu lugar. Jesus é o Deus que se transformou gente. Jesus é o Deus que sabe o que é um espinho no pé. Jesus é o Deus que sabe o que é perder alguém que você ama. Jesus é o Deus que qualquer dor que você passou nessa vida, Ele sabe, conhece e já vivenciou. Não é o Deus de gabinete. Não é o Deus que manda as coisas e os outros obedecem. É o Deus que veio na terra e resolveu nele mesmo o problema da humanidade. E ele resolveu o seu problema na cruz. Primeira coisa que faz com que Jesus seja credenciado não é a profecia de ser o leão da tribo de Judá e nem o fato dele ser essa raiz da tribo de Davi, mas é o fato dele ser o cordeiro com aparência de morto que tem todo o poder e autoridade dada pelo Pai. E a primeira coisa que eu vejo é que Jesus recebe essa autorização, recebe esse poder, é delegado esse poder, ele pode receber esse livro da mão do Pai, porque ele me substituiu na cruz. Com a morte de Cristo na cruz, o inocente, totalmente sem pecado, o totalmente santo, substituiu o totalmente pecador, assim como os sacrifícios do Cordeiro no Velho Testamento, que substituía o pecado individual de cada um. Jesus substituiu o meu e o seu pecado eternamente, por isso ele é digno de abrir o livro da sua história e dizer, eu tenho resposta para o maior problema da sua história. Eu tenho como reescrever a sua história, porque eu substituirei você na minha cruz. Aliás, a cena já aconteceu. Eu já substituí você na minha cruz. A segunda coisa que o faz credenciado a ser esse Senhor que recebe o livro e pode abri-lo e alterá-lo e transformá-lo, é porque
ele me redimiu na cruz. Ele não só me substituiu, mas ele pagou o preço do meu pecado na cruz. É como se eu dissesse para você, deixa eu ir no seu lugar. E aí você diz, sim, mas você sabe quanto eu devo? Você tem dinheiro para pagar? É muito bonita a cena de substituir alguém. Não, deixa que eu fique no seu lugar. Mas o pecado que nós tínhamos era imenso. O preço do pecado era imenso. Lembra daquela música que nós cantamos sempre? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Ele não só me substituiu, como também ele me pagou o preço. Olha só o que diz Colossenses 2, 14 e 15. Ele paga o preço da escravidão do pecado. Ele diz que ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Velho Testamento era cheio de leis e cada lei, aquele que cumpria a lei não era condenado, mas o que não cumpria já estava condenado e tinha que pagar por essa lei. A alma que pecar, essa morrerá. Mas por causa que Cristo me substituiu e pagou o meu pecado na cruz, ele se tornou digno de abrir o livro. Porque ele tem autorização, poder também e autoridade para mudar a minha história. E por último, ele me resgatou. A ideia do resgatador está constando muito no Velho Testamento. Todos conhecem a história de Boaz e de Ruth, que ele se torna o resgatador de Ruth. O resgatador era aquele que era um parente próximo, mas que aquela pessoa tinha uma dívida tão grande que não podia pagar. E aí, ele compra o direito de ter essa pessoa. Ele deixa de ser escravo do outro e é escravo seu. E aí você escolhe se você deixa ele livre ou não. E olha só o que diz o texto, no versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Sabe por que Cristo é o único que foi digno de abrir esse livro? Porque não existe ninguém na face da terra que o sangue dele não cobriu. Não existe pecado e preço algum que ele não pôde pagar. Não existiu ninguém, não existe, não existirá alguém que ele não substituiu. Toda tribo quer dizer todo clã e toda família na face da terra. Toda língua quer dizer todos os dialetos, todos os idiomas que possam existir na face da terra. Todo povo tem a ideia de todas aquelas etnias, aqueles que são parecidos entre si. E toda nação é todo aqueles que, todo povo organizado geográfica e politicamente. Não existe nenhuma pessoa em que Cristo não alcançou com o seu sangue. Por isso ele é digno. E nesse momento, quando ele recebe da mão do seu Senhor, todos os anciãos e todos os seres viventes se prostram e o adoram. E o culto continua. Versículo 8. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. Sabe por quê? Quando você dobrar os seus joelhos ou fechar os seus olhos, você pode ter a certeza de que a sua oração é atendida, porque Cristo se fez digno. Porque você agora faz parte deste grupo seleto que estão diante do Cordeiro
e que, como igreja de Cristo, são atendidos por Jesus. Os 24 anciãos levam taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe qual que é a minha tristeza, meus irmãos? É que nós não temos a dimensão do que isso representa. Eu e você estamos com a cara de paisagem. Você está olhando para mim, tentando entender essa cena, e eu estou olhando para você com cara que eu acho que você não entendeu. Uns estão cansados, já querendo ir embora para casa. Uns estão com cara de tédio e tal, isso aqui. Puxa, será que a sopa começa logo? Mas não existe uma oração feita por você que não foi recolhida e que não está recebendo de maneira purificada diante de Jesus. Não existe nada que você falou lá no seu íntimo que Deus não ouviu. Porque isso é cuidadosamente pego e recolhido e recebido nos céus. A oração dos nossos filhos inocentes, a oração dos nossos netinhos que a gente ri, ou até mesmo aquela oração que você diz, eu não sei se Deus está ouvindo, eu já tenho orado tanto sobre isso, isso não faz diferença. Faz diferença porque o Cordeiro que reina absoluto e o seu Senhor estão recebendo as suas orações. E isso é culto para Ele. Isso é culto para Ele. E Ele está sentado no seu trono esperando o culto de adoração que nós prestamos. Diariamente, a criação se curva diante dele e o adora. Diariamente, a igreja representada no céu o adora. Milhares de anjos, com voz, versículo 11, muitos anjos, milhares e milhares, milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e anciãos, e cantavam em outra voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois de ouvir essas coisas, as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém. Meu irmão, 1000 vezes prefiro o meu Jesus. Eu me recuso a viver nessa realidade que o pecado diz que eu tenho que viver. Eu me recuso a acreditar nessas verdades que o diabo quer que eu acredite. Eu me recuso a acreditar no contexto social, econômico que vai reger a minha vida. Eu me recuso a ouvir as palavras malditas da realidade. Não porque eu sou um lunático, não por causa de um escapismo barato, não por causa de um conceito de alienação, mas pelo conceito do trono de Deus, onde o meu Jesus, que foi morto e com seu sangue comprou para ele toda a tribo, língua, povo e nação. Eu não admito viver uma realidade onde a história está sendo contada com um final que às vezes não é feliz. Eu me recuso. Porque a palavra de Deus me deixa no último livro que no final a vitória do Cordeiro e dos seus adoradores. O seu livro não tem esse final.
Porque o final está escrito aqui. Onde toda a igreja representada estará adorando, onde toda a criação estará adorando, onde todos os anjos, milícias e milhares, milhões de milhões. E pasme, no começo, o que ele estava procurando? Alguém que pudesse abrir o selo. Em todo lugar ele estava procurando. E depois, no final, ele vê todos, na terra, debaixo da terra, nos mares, em todo lugar adorando ao Senhor e ao seu Cordeiro. Essa é a igreja de Cristo, que não se envenena, nem se intoxica pela realidade que a gente toca, mas que vê todos os dias as portas abertas no céu para ver o Cordeiro e crer nele e viver nessa dimensão. 1000 vezes prefiro meu Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. A minha oração é muito simples. Eu quero reinar com Cristo aqui na terra. Porque Ele é o Rei. Agora Ele me ensina algo maravilhoso e poderoso. O ancião disse para João que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceram. Mas quando João olha, ele vê o Cordeiro. Parece que o jeito e a vitória de Jesus é diferente da vitória dos governantes. Não é na força nem no poder humano. É exatamente do jeito mais incrível, impossível, que nós reinamos com Ele. A Bíblia vai dizer em Marcos 10, versículo 42 ao 45, que Jesus tem uma conversa com seus discípulos, e a conversa é para responder uma pergunta dos discípulos: quem vai sentar à tua destra nas bodas do Cordeiro? E Jesus responde para eles: olha, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Reinar com Cristo nessa terra não representa viver o melhor das coisas dessa terra, mas quer dizer servir as pessoas com o melhor de Deus nessa terra. Quer dizer que a nossa vida aqui, como reinos e sacerdotes do Cristo, do Cordeiro, é para resgatar a vida de muitos, é para servi-los e dar a nossa vida em resgate destes muitos, para que eles possam também reinar com Cristo. Reinar aqui na terra quer dizer aquele que vem e serve o rei, e serve os súditos do rei, e assim faz com que o seu reinado cresça. Estaremos reinando com Cristo quando você não permitir a injustiça nessa terra. Estaremos reinando com Cristo que por sua causa e por causação do Espírito na sua vida, o mal não for vencedor. Reinaremos com Cristo quando, numa atitude entre marido e mulher, você entender que deve perder, porque você deve servi-la, porque você deve cuidá-la, porque você deve amá-la. Reinar com Cristo quer fazer o reino dele conhecido aqui na terra, e ele fez esse reino em forma de servo, de cordeiro que foi morto. Se reinarmos com Cristo aqui na terra, servindo uns aos outros,
fazendo com que as pessoas conheçam o reino dele aqui na terra. Reinaremos com ele na eternidade, o adorando para sempre. Aqui na terra é reino de serviço. Lá no céu é reino de adoração. Mas nós estaremos servindo a Deus em todo o tempo. Nem no céu seremos servidos. Já parou para pensar nisso? Mas lá no céu nós serviremos a Deus eternamente. E isso nos basta e nos preenche. A história da nossa vida está na mão do Cordeiro. E Ele abriu e a transformou. E por isso agora somos reinos e sacerdotes para expandir o seu reino aqui na terra. Senhor Jesus, faz de nós esses reis e sacerdotes que não vêm para ser servidos, mas para servir. Que nem abrem mão da figura do leão e se vestem de cordeiros. Que abrem mão do poderio e do cetro de poder e se mostram como aquele que veio para dar a sua vida em lugar de muitos. Senhor, faz-nos reinos e sacerdotes para adorá-lo aqui nessa terra, servindo as pessoas, para que a gente possa lá no céu adorá-lo para todo sempre. Pai, faz a tua igreja ser isso. E nessa noite, se alguém entrou aqui e ainda não te conhecia, Jesus Cristo, que a tua palavra pregada seja revelação ao coração dele e dela. E que ele se renda agora em vida, na cronologia da sua história terrena, se renda a Jesus Cristo. Que o seu coração seja entregue a Jesus Cristo. E que hoje Jesus seja Senhor da história dele e dela também. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.